Ok. Bom, então, Giana, na aula passada, a gente pegou aquela planilha dos pesos dos feijões e calculamos também a frequência, a distribuição de frequências e o histograma. Essa parte você não acompanhou, então? Tá. Não. Tá. Então, eu vou seguir desse ponto em diante, mas daí você dá uma olhada na aula passada e agora eu vou mostrar também o jeitão como que ficou a tabela, e aí você consegue fazer também na sua casa e continuar da quinta, tá? Desse ponto em diante. Eu vou colocar para apresentar, para mostrar para vocês como é que a gente está no nosso exercício. Então, agora vocês devem estar vendo a planilha. Isso daqui que a gente fez na aula passada foi dividir, pegando os máximos e mínimos que a gente tinha de todos esses pesos aqui, a gente conseguiu ver, então, que os pesos estão entre 0,10 e 0,30 e alguma coisa, e aí dividindo de 0,02 em diante, cada intervalo, a gente pegou, então, de 0,10 até 0,32, porque nesse intervalo aqui a gente consegue ter todos os feijões, todos os pesos, né, abarcados. E aí, separando de 0,02, a gente tem, então, faixas em que a gente vai agora fazer uma pesquisa para saber se o grão que a gente pesou está em qual determinada faixa. Então, a gente usou uma fórmula de função lógica, perguntando para o Excel o seguinte: se essa célula aqui, que é da nossa pesquisa, for maior ou igual a 0,1, ou se ela for menor do que 0,12, então retorne para a gente o valor 1, se não, retorne o valor 0. E aí, como essa já satisfaz aí com as condições, ele retorna o valor 1. Obviamente, se fica aqui nessa faixa, todos os outros têm que ficar igual a 0. Então, isso foi feito para todos, de forma que cada uma desses pesos cai em uma dessas faixas e os outros ficam igual a 0. Tá? No final, a gente pegou, então, todos os valores, quantos feijões estavam naquela faixa de 0,10 a 0,12, quantos feijões estavam na segunda faixa, de 0,12 a 0,14, até chegar aqui na última faixa, de 0,30 a 0,32. Então, esse aqui são os números dos pesos em cada uma das faixas. A gente vê aqui que existem mais feijões nessa faixa aqui, que é a faixa do 0,18 até o 0,20. Aí, ao lado também tem, né, mais feijões, e depois vai diminuindo para a direita e vai diminuindo para a esquerda. A gente achou a frequência relativa desse um feijão em 140. Então, aqui a gente fez a frequência relativa, né, quanto que um vale de 140 vezes 100. Então, aqui a gente achou em porcentagem qual que é, quantos por cento tem do peso naquela faixa. E aí a gente desenhou, fez esse gráfico aqui, né, pelo Excel, e a gente viu que ele segue aqui uma certa padronização normal, que é aquela curva de Gauss, ou a curva normal que a gente está, então, pesquisando, e a gente vai chegar nela hoje para a gente poder extrapolar agora de uma amostra. A gente tem uma amostra de 140 para 1 quilo de feijão, que deve dar mais ou menos 3.000 e alguns grãos de feijão, tá? A gente tem aqui os parâmetros dessa amostra: máximo, mínimo, média, variância e desvio padrão. A gente chegou também à conclusão de que, né, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, porque a gente tem aqui, quando a gente pega a média dessa amostra, 0,2024, ela vai estar mais ou menos aqui perto dessa barra que é mais alta. Essa barra vai de 0,18 a 0,20 e é do lado de 0,20 a 0,22. Então, 0,2024, ele está bem aqui, né, entre essas duas barras. Quando a gente pega quanto que tem antes e quanto que tem depois, que é para a gente ver a variação, né, que tem
nessa distribuição, a gente tem valores negativos e valores positivos, porque se a gente pega os valores que estão à direita e diminui dessa média, a gente tem valores positivos. Se a gente pega os valores que estão à esquerda, que são menores, e diminui da média, a gente tem valores negativos. Para não ter essa interferência dos sinais negativos e positivos, a gente coloca esses valores ao quadrado, por isso que a gente chega a um parâmetro dessa amostra que chama variância. É o quadrado desse desvio, então, de cada um desses pesos do ponto central, que seria a média. Como a gente não quer esse valor ao quadrado, a gente tira a raiz e chega ao desvio padrão, que é, então, um parâmetro estatístico, junto com a média, extremamente importante para a gente conhecer a nossa amostra e fazer essa extrapolação para a população, que é o que a gente quer, ok? Rapidamente seria isso, com relação à aula passada, a gente chegou até aqui, né? Então, a gente fez a análise do desvio padrão, já tínhamos feito da amostra, sendo o desvio padrão a raiz quadrada da variância. E aqui a gente viu, então, que existem intervalos que conseguem nos dizer qual a frequência, a densidade de probabilidades que a gente tem daqueles pesos. Então, se eu pego a média e somo o desvio padrão e diminuo o desvio padrão, quer dizer, se eu limito não apenas um número da média, que é o 0,20 e 24, mas eu pego um intervalo para mais, né, e para menos do valor desse desvio padrão, eu tenho, então, pesos, né, fazendo realmente essa conta, 0,20, 24, menos 0,0364, que é o valor do desvio padrão, esse aqui é o desvio padrão, a gente chega a 0,1660. E fazendo mais, a gente chega a 0,2388. Então, eu tenho agora uma faixa. Essa faixa quer dizer a média mais ou menos o desvio padrão. Não é mais ou menos daquele mais ou menos, não. É realmente mais ou menos, né? A gente pode ampliar esses limites e usar 2 vezes o desvio padrão. Então, a média mais ou menos 2 vezes o desvio padrão. E a gente tem agora um intervalo maior, de 0,1295 até 0,2752. Podemos usar 3 vezes o desvio padrão. E aí a gente tem de 0,0932 a 0, eu falei que ia tirar esse zero aqui, nem tirei essa vírgula. 0,3116, certo? Então, vamos fazer isso agora, na nossa planilha, para a gente poder calcular essas probabilidades dos intervalos, tá? Vamos ver qual que vai ser a frequência desses limites, então, que a gente tem aqui no nosso exemplo. Eu vou colocar aqui, talvez fique melhor para vocês também colocarem aqui do lado, tá? Porque a gente vai confrontar esse número do peso com um novo limite agora. Eu vou pular uma coluna, porque essa coluna aqui eu deixei fixa para números totais, tá? Em quantidade e em porcentagem. Então, eu vou usar agora a coluna O. Talvez vocês tenham alguma coisa diferente aí no de vocês, caso vocês não tenham deixado a coluna A em branco para colocar esses nomes aqui, tá? Mas pulem uma coluna, de qualquer forma, e vamos colocar aqui. Limite 1 e limite 2. Por que a gente está fazendo tudo isso? Esse estudo todo que a gente está fazendo é para mostrar para vocês que a gente não precisa fazer isso que a gente está fazendo toda vez que a gente tem uma amostragem, tá? Então, nós estamos fazendo aqui, que é para chegar na definição de que, se eu tiver uma amostra, e se eu tiver os dados de média e desvio padrão, eu consigo fazer, e se eles obedecerem uma padronização do tipo distribuição de Gauss, eu não preciso, então, fazer um grande número de observações. Eu tenho lá um certo número de observações que já vai me dar, com uma certa confiança, a extrapolação para a população. Normalmente, a gente usa de intervalo de confiança 95%. Então, a gente pode errar um pouquinho,
para mais, um pouquinho para menos, então 5% a gente sempre tem de erro, isso é normal em estatística. Ah, mas pode acontecer de justo a nossa amostra estar nos 5% de erro? Sim. 5% é um valor considerável. 1% é um valor considerável. 0,1% é um valor considerável. Porque pode acontecer disso, do nosso valor que a gente está procurando, cair nesse 0,1%, 1%, 5%. Mas a gente assume esse erro como um erro pequeno, e aí a gente consegue, então, ter uma certeza de 95%. Não é 100%. 100% apenas se a gente conseguisse fazer um estudo envolvendo toda a população, que não é o caso, tá? Então, a gente usa a estatística justamente para isso. Opa, será que é a Carol? Ah, não. Jean, de novo? Peraí, Jean. Conseguiu entrar? Não sei se eu dei um ok ou se eu rejeitei. Veja se deu certo. É que eu tô entrando pelo computador. Tá, mas aí eu não sei se eu aceitei ou se eu rejeitei. Vê se deu certo você entrar de novo, então. Deixa eu ver aqui. Deu Eu acho certo, que professor? deu, agora deu. Ok, certo. Então, agora a gente vai usar os limites, tá? Se vocês quiserem usar essa coluna aqui para colocar qual é o valor do limite, pode ser, tá? A gente não vai usar ela para o nosso cálculo. Então, qual que é o valor do nosso limite 1? Vamos ver aqui. São 3 limites, né? O limite 1 é a média mais ou menos um desvio padrão. Então, aqui nós vamos colocar igual, porque a gente quer que essa célula retorne um valor, eu quero saber do limite 1. Vamos lá na nossa média, aqui, média, clica lá, ou então digita 0,2024 menos o desvio padrão, que é o 0,0364. Ok? É a média menos o desvio padrão. Se a gente der o ok, ele retorna aqui o valor de 0,1660, que é o mesmo valor que a gente tinha aqui, tá? No material. O outro valor tem que dar 0,2388. Então, mesma coisa aqui. Igual, agora eu vou pegar a média e vou somar, então, mais o valor do desvio padrão. Com isso, então, se eu der um ok, vai retornar 23,88. Então, agora, em vez de a gente fazer essa fórmula que a gente tinha antes, para os intervalos de 0,10 e 0,12, a gente vai fazer para esse intervalo aqui. Talvez seja até interessante colocar aqui, em vez de limite 1, deixa eu até aumentar mais uma linha. Então, limite 1, limite 2, eu vou passar aqui para cima. E aqui eu vou colocar de 0,66 até 0,2388. É um limite agora diferente que a gente tem. Não é um limite padrão para todos, padronizado de 0,2 para toda a amostra. Eu quero saber quantos por cento, qual é a frequência desses pesos dentro desse limite, que é de média mais ou menos um desvio padrão. Como é que vocês estão aqui? Fernanda, Cláudia e Jean, entenderam como é que vão fazer? Deixa eu ligar a luz aqui, gente, acho que está ficando escuro, só um pouquinho. Não sei se vai fazer diferença. Ô Mariana, clica lá na sua fórmula para ver se a minha ficou igual, que o meu deu outro valor. Ó. Você vai clicar na fórmula. Será que é porque eu digitei o valor? Você digitou? É. Pode ser também, não tem problema, tá? Mas não deu a mesma coisa. O que deu de diferente? Pode apresentar para mim, que daí eu dou uma olhada. Não, deixa eu só ver o valor do seu, quanto que deu? Talvez é aproximação só. Tá. Às vezes ele tá com menos casas decimais. É só aproximação. Tá.
De qualquer forma, o que vai valer é o que a gente vai colocar aqui agora, tá? Nessa fórmula aqui. A gente vai fazer a mesma fórmula que a gente tinha aqui, ó. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, nessa... Ó, eu cliquei aqui. Pode ser ali, pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar, tá? Vocês vão clicar aqui. E aí vocês podem ou arrastar, esse número aqui do 0,1660 vai sumir se eu arrastar, mas não tem problema. A fórmula vai estar lá, tá? Porque daí eu copio a fórmula. Eu copio a fórmula, agora eu só vou mudar os limites. Então, aqui está assim, ó. Se B3 for maior ou igual a... Vou retirar esse 0,3 e agora eu vou colocar o valor que eu quero do meu limite, 0,166. E se B3 for menor... aqui a gente podia colocar menor ou igual, tá? 0,2388, retorne 1, se não, retorne 0. Aqui a gente pode colocar igual nos dois, porque não vai ter um intervalo fechado e um aberto, igual a gente tinha no outro, porque os intervalos eram bem adjacentes. Esperar vocês fazerem. Jean, você não tem essa fórmula aqui, mas você pode escrever isso que eu acabei de colocar. Jean, você sabe fazer alguma coordenação do Excel? Eu sei, só que faz tempo que eu não faço. O que a gente está usando aqui é uma operação lógica de comparação. Então, a gente está comparando essa célula com alguma coisa, tá? Então, o que está dentro dessa célula, a gente está comparando com alguma coisa. Então, a gente quer aqui, o Excel nos dê o valor 1 aqui nessa célula de resposta, se, então, esse é a função lógica do Excel, se essa célula for maior ou igual a 0,166, e tem aqui uma outra função lógica, se essa célula for menor ou igual a 0,2388. Então, a gente precisa escrever tudo isso para ele poder entender o que a gente está falando. Na verdade, a gente tem que aprender a linguagem do Excel, né? Então, se esse intervalo for satisfeito, se essa célula aqui estiver entre esse valor 0,166 e menor do que 0,2388, aqui nessa resposta, ele vai nos colocar o número 1. Se não, ele vai colocar o número 0. Ok? Se vocês já fizeram aqui, pode copiar toda a coluna, o limite 2 também, só que o limite 2 é 2 vezes o desvio padrão, para mais e para menos, e o limite 3 é 3 vezes o desvio padrão, para mais e para menos. Podem completar, se vocês já terminaram. Fernanda, deu certo a fórmula? Ficou 0? Ficou 0? Eu não sei, vamos ver. Tá, ficou 0. Então deu. O de baixo, se eu arrastar, vamos ver o que ele faz aqui. O de baixo dá 1. Pode arrastar até o final. Vou colocar aqui até o final também. Aqui, já pode colocar o valor da soma também, tá? A gente vai somar todos esses pesos que estão nesse intervalo. Então, soma, abre parênteses e pega todo esse intervalo. Vamos ver o de vocês, aqui deu 96. Vamos depois conferir o de vocês para ver se dá certo. Deu, Cláudia? 96? Então, vamos fazer... Pode fazer o outro? Ok. O outro limite, eu vou colocar aqui, só para não confundir,
nessa célula aqui embaixo, tá? O outro limite vai ser igual ao valor da média menos, daí eu vou abrir parênteses, 2 vezes o valor do desvio padrão. Certo? E o de baixo vai ser a média mais 2 vezes o desvio padrão. Um mais e o outro menos. Esse é o valor do limite 2. 0,1295. Aqui não precisa ter tantas casas, que a gente está trabalhando só com 4 casas decimais. Até 0,2752. Como é que vocês estão aí? Pode ser. Jean, você quer o arquivo já preenchido com a primeira parte? Eu meio que preenchi aqui, falta só a fórmula. Eu tô com o computador que tem uns caracteres diferentes. Então, tá bom. Manda bala, então. Se puder mandar só a fórmula aqui no chat, eu agradeço. De C. Essa fórmula aqui? Uhum. Vou mandar essa fórmula. Eu peguei aqui um intervalo qualquer, tá? Você tem que ver esse valor do... onde tem aqui os números fixos, 0,3 e 0,32, você vai mudar de acordo com os seus intervalos, tá? O resto fica igual. Bom, eu coloquei isso aqui para você atendendo a linha 3. Então, também você tem que ver B3, a resposta dessa fórmula é aqui na linha 3, tá? Vou fazer o limite 3 também, porque daí quando eu puxar a fórmula aqui, eu já puxo de uma vez só, tá? Então, aqui, o limite 3 é a média menos 3 vezes o desvio padrão e o outro é a média mais 3 vezes o desvio padrão. Aqui, limite 1, limite 2 e limite 3. Vou escrever aqui o limite 3. Vejam se os limites de vocês estão dando parecidos. Na verdade, não parecido, tem que dar igual. 1, 2, 3, 4. Eu acho que eu coloquei aqui um a mais. Não, 1, 2, 3, 4. Aqui. Assim que eu já... quando eu defini esses limites aqui, então, como eu já fiz a fórmula para o limite 1, eu vou arrastar, observando agora que eu preciso arrumar esses valores fixos que ficaram aqui com os valores fixos que eu tenho dos limites. Tá? Então, aqui nessa primeira, eu vou arrumar esse valor que eu tenho aqui. E aqui da mesma forma. Observando agora que nesses limites, eu posso ter, olha só, esse valor que eu tenho do peso do caroço original, que eu medi lá com a balança,
ele pode estar nos 3 limites, tá? Ele pode estar bem perto da média, de forma que ele está no limite 1, no limite 2 e no limite 3. Ou ele vai estar só no limite 2 e 3, ou ele vai estar só no limite 3. Tá? Então, essa é uma diferença com relação à distribuição de frequências anterior, porque antes a gente tinha aquele peso em um intervalo apenas. Agora não, agora ele pode fazer parte dos 3 intervalos, porque a gente está aumentando o nosso intervalo cada vez mais. Se ele está no primeiro intervalo, que é o intervalo do meio, ele também vai aparecer no segundo e também vai aparecer no terceiro. Se ele aparecer no segundo intervalo, ele vai também aparecer no terceiro. Ou ele vai aparecer só no terceiro intervalo, certo? Eu só vou terminar aqui para ver, porque depois que vocês fizerem isso, vocês têm que ter uma resposta parecida com essa que eu estou colocando aqui. Tá, então, provavelmente alguma coisa desse tipo aqui. E os 144 tem que aparecer aqui no limite 3. Né? Se bem que não precisaria, tá? Aqui poderia ter ainda 139, porque esse limite 3 não é o limite, deixa eu ver. Ah, não, o limite 3 pega tudo. O limite 3 pega todos, né? Ele está bem menos do que o valor inicial que eu tenho. E ele está além, não é mais do que o 0,32, mas ele já está além do máximo, que é o 0,3043. Então, aqui realmente vai acabar pegando 100%. 96, 135 e 140. Cacau teve esse valor? Ok. Fernanda e Jean, como é que vocês estão aí? Deixa só eu ver a sua fórmula do somatório no final lá. Aqui, final? Esse 96, por exemplo. Tá. Igual, aí você digita soma, abre parênteses e pega todo esse intervalo que está aqui em cima, desde esse último número até aquele primeiro que você colocou lá. Até esse aqui, tá? Todos os zeros e uns. Então, clica aqui. Noventa e seis, ok. Aí, se você arrastar agora, Jean, se você deixar esse cursor que está branquinho e mais gordinho, como sendo um sinal de mais menor, você clica e arrasta, você já vai ter esses outros valores, tá? Porque ele copia a fórmula, que é a grande vantagem do Excel, né? Deu certo a soma, Fernanda? Não? Quer apresentar para mim? Daí eu posso dar uma olhada no que você tem de fórmula. Acho que sua tela está apresentando ainda, Mariana. Tá, agora vai. Tá.
O 96 deu certo. Coloca para mim lá na primeira fórmula que você tem do limite 2. Isso. Aumenta só um pouquinho o... Consegue aumentar só um pouquinho? Isso. Põe na fórmula do lado, no limite 1. Põe o cursor no limite 1. Eu apaguei ela sem querer. Será que é por isso que não funcionou? E depois eu ia fazer. Porque tá assim, ó. Bom, não sei. É que esse limite 2 me parece que é o seu limite 3. Agora clica no lado, no limite 3. Então, esse valor... vai lá no limite 1 de novo. Deixa eu ver quais são os meus limites aqui. O limite 1 é 166. Ai, tá trocado, Tá parece. trocado, O limite 1 é de 166 até 23,88. Então, peraí. Isso, daí 166. 23? 23,88. Tá. Agora pula para o lado seguinte. Depois você faz todas elas. Esse limite 2 vai ser 12,95. 27,52. Gente, eu não tenho. Eu nunca tinha digitado isso. O que será que eu fiz? E esse limite 3 é 0,0931. E o outro é 31,16. Tá, agora veja lá se deu certo esse limite 3. Não, agora você vai ter que arrastar essa fórmula, você vai ter que copiar essas 3 fórmulas e arrastar de novo, porque agora você corrigiu as primeiras linhas. Só vê de novo para mim a primeira linha do limite 3, porque me deu a impressão que você corrigiu uma outra linha. Ah, é verdade. Tá. Aí você tem que colocar 0,931 e 31,16. Vê do lado se está certo o limite do 1. Nesse daí. É o 12,95 e o 27,52, tá? Então, agora você vai selecionar essas 3 primeiras linhas, tem que selecionar de novo, Fernando, ele não vai automático, porque a fórmula está errada nos de baixo. Seleciona as primeiras linhas ali, tá? Mas não tem que apagar, dá para selecionar por cima. Isso, você vai selecionar, você vai clicar no 0 e arrastar. Não, ainda não, espera só um pouquinho, Fer. Clica no 0, lá no limite 1, porque daí você vai fazer os 3 juntos. Isso, agora arrasta. Sem aparecer esse mais preto, o mais branquinho. Acho que você copiou uma fórmula na outra, dá um cancelar, isso. Deixa eu ver. Tá tudo certo. Isso, agora desse jeito. Sem desclicar, clica de novo no 0 e sem desclicar você arrasta. E ele vai ficar isso, ele vai ficar cinza. Agora vai com o cursor lá no quadradinho. Isso, e agora arrasta para baixo. Atendeu o interfone. Ainda está dando 140, está dando 139. O meu deu 140 no último e do outro deu 135. Vê se você colocou o igual lá na fórmula, Fernanda. Só dá uma olhada lá de novo. Colocou, né? Ok. Menor igual, menor igual. Provavelmente a soma, professora, tá pulando alguma célula. Tá, deixa eu ver a fórmula da soma, então. Deixa eu só avisar alguém que
Chegou alguém aqui, só um pouquinho, já. O Fer, tá indo até a O 140, é até a 141. Deve estar acontecendo isso nas três, mas como a primeira é 0, aí não deu diferença. Isso. Deu? Isso, aqui deu igual. Ah, beleza. Voltei, gente. Deu certo, Fernanda? Deu, o Cacau achou erro. Ah, então tá já. Bom, então eu vou voltar a apresentar para a gente continuar aqui. Então, vocês perceberam que a gente fez um limite, né? A gente agora definiu limites para esses pesos, e 96% já está no primeiro limite, ou seja, da média para um desvio padrão ou menos um, mais um desvio padrão, já cabem 96 grãos, que não são 96%, tá? Eu vou colocar para apresentar que a gente agora vai transformar esses números absolutos, essas frequências, em frequência relativa, ou seja, em porcentagem. Então, vamos lá. É a mesma fórmula que a gente tinha usado da outra vez, tá? Para transformar em porcentagem. Então, aqui, nessa fórmula anterior, a gente fazia o número de cima dividido por 140 vezes 100. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. O número de cima dividido por 140 vezes 100. Então, qual é a porcentagem que corresponde a esses 96 grãos? Vou diminuir um pouco aqui também as casas decimais, eu vou deixar só com 1. Tá? Então, a fórmula que eu usei é o número de cima dividido pelo valor total da amostra 140 vezes 100 para transformar isso em porcentagem. Se eu arrastar aqui, eu tenho as porcentagens e a última tem que ser 100%, né? Porque são os 140. Chegaram nesses valores aqui? Ok, Fernanda. Jean, conseguiu? Jean, como é que você está aí? Desculpa. Professora, Diga. eu parei no limite 2 e limite 3. Eu não entendi a fórmula. Tá. Tem mais Coloca para mim. Você quer apresentar para mim, que daí eu vou te falando? Pode ser? Eu vou parar a minha apresentação. Coloca para mim, então. Fazendo favor. Ó, essa semana termina aqui, termina esse, termina esse. E faz esse. Eu tô estudando antiético para ligar o outro. Não, eles vão pegar lá amanhã e em 2 dias vai fazer. Você quer fazer? Sim. Pode clicar na sua tabela, porque senão ela fica muito pequena, eu não consigo enxergar. Eu preciso ver a sua fórmula. Ó, eu fiz essa fórmula aqui. Aumenta só mais um pouquinho, Jean, ainda não consigo. Tá. Então, clica lá na fórmula. Acho que tá certo agora. Tá. E tem que montar esse aqui também. Não tem nada em a travessia. B3 formal Não, maior, eles estão fazendo em dia. tem a meia, e B3 Aqui, ó, menor, igual. Coloca menor ou igual. Lá com 1.700, ele vai dar Menor. Você vai montar 700 Ou igual. igual. Isso. Você não foi isso que eu B3 falei? Agora eu não faço, eu não sei. Ferramenta Bosch, transparente, aí você coloca parafuso do rosto. 0,1 e 0,0. Tá certo, né? Oi? Tá certo, né? Eu acho que está certa. Agora, dá um enter para você, isso, ele aceitar que você colocou igual. Agora, arrasta para o limite 2 e 3. Se
você quiser fazer isso depois, daí você faz de uma vez só. Uhum. Arrasta pra cá, sim. Isso. O que eu não vejo sem o Igor e tal, ele ficou esse monte de papel ali. Agora no tornada limite, cerrada. entendi. Não precisa pagar. Diz Isso. que vocês não, que não servir rápido. Não, Clica em cima do 166. não, vocês deixaram aqui que vocês estavam mexendo aí nessa mesa. Em vez de 166, você vai digitar 12 Ralo daí que não sei. Ó, outra coisa. Qual que é o número? 12? 95. Ah, 95. Nós temos quase No 200 limite, 27. Eu vou trazer uma de cada, vou te entregar na sua mão, pra você ver Ok, aí dá um enter. que vai ser feito. Agora vai no limite. Vou buscar lá, os dois para cima. Vai ser 0931. Esse é. Mas esse aqui é 0938? 0931. E o outro, 3116. 3116. Isso, dá Enter. Agora seleciona os três. Não, ainda não, isso. E arrasta. Vamos ver se vai dar certo. Embaixo do limite 1, esse valor que está embaixo do limite 1 é 96? Isso. Clica em cima dele, soma, tá. Agora vai ali no quadradinho, deixa o cursor ficar preto e fininho e arrasta, e a fórmula vai ser copiada para os outros. 135, 140, isso. Agora vai aqui na frequência, você já fez lá, só copiar. Essa frequência que você colocou, Eu não escutei. pode clicar em cima do 68,6, 68,6, e arrasta, e aí você vai ter as outras porcentagens. Fernanda chegou, a André chegou nessas porcentagens? Tá. Estou chegando agora, professora. Eu não tinha visto a fórmula. Saiu um pouquinho. Então tá. Enquanto a André vai fazendo, é só para a gente perceber que, então, se a gente pega o intervalo de uma média mais ou menos um desvio padrão, a gente já tem 68% dos pesos incluídos nessa média. Se a gente aumenta para 2 desvios padrões, como é que será que é o plural de desvio padrão? Será que é desvios padrões? Não sei. Professora, pode parar de compartilhar? Pode, que daí eu vou colocar agora a minha planilha. Quando a gente aumenta, então, a média. Obrigado. Quando a gente pega, imagina, a média para mais ou menos 2 desvios padrões, falar assim, a gente já tem 96,4%. Então, quando a gente tira um caroço de feijão, e ele... o que significa isso? Quando a gente tira um caroço de feijão, a gente tem 96% de pegar um caroço que está entre 0,12, 95 e 0,27, 52, que é o valor da média, mais ou menos 2 vezes o desvio padrão. Tá? Isso aqui é importante para a gente analisar a nossa amostra, para a gente ver como que ela se comporta com relação a esses limites. Considerando que para uma amostra e para uma população, para essa nossa primeira parte aqui de estatística básica, a média e o desvio padrão são as 2 coisas mais importantes, tá? Eu vou colocar de novo aqui a apresentação para a gente continuar. Ficou alguma dúvida, gente, com relação a essa forma aqui de organizar, de fazer as frequências em intervalos pequenos, depois fazer a frequência nos intervalos maiores, já conhecendo média e desvio padrão? Tudo certo até aqui? Ok? Então tá. A gente poderia traçar um novo gráfico para as frequências, mas não é necessário, assim, depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer. O gráfico vai ficar muito parecido com esse gráfico aqui. Na verdade, ele vai ficar exatamente igual, só que esses valores aqui, que estão em frequência absoluta, em números de grãos, eles vão ficar em função da... aqui já está em função, não está?
da porcentagem relativa. Aqui já está. O meu, pelo menos, já está. Não sei se vocês fizeram o absoluto ou com o relativo. Mas eles têm a mesma configuração. Só que esses números aqui são números diferentes, porque se a gente pega a frequência absoluta, a gente tem esses números, né? Vai até 26. E se a gente pega a frequência relativa, que é em porcentagem, a gente tem esses números, sendo que o maior seria aqui 22,9, que é o que está acontecendo aqui. Certo? Então, vamos continuar. A região compreendida, então, né, por um desvio padrão, corresponde a 68,6% da área total do histograma, o que significa que nela caem 2/3 de todos os valores observados. A região definida por 2 desvios padrões tem como limites o 0,1295 e o 27,52 e contém 96,4% da área total. A região definida por 3 desvios padrões tem como limites, né, muito menos do que o mínimo e mais do que o máximo, contendo, então, 100% da área. Deixa eu tirar essa coisinha daqui. Dentro dessas posições que discutiremos adiante, os intervalos amostrais podem ser utilizados para testar hipóteses a respeito da população, que é o que a gente vai fazer quando a gente chegar, então, na parte de distribuição de Gauss. Os valores de média e desvio padrão foram obtidos a partir dos 140 pesos individuais e, portanto, representam a amostra. Então, são estimativas amostrais. Os valores que nos interessam são os parâmetros populacionais, para a gente poder extrapolar isso daí. Como queremos saber quantos caroços existem em todo quilo de feijão e não em uma amostra apenas? Na verdade, nessa amostra a gente sabe que tem 140, que foi o que a gente pesou. Então, a partir disso, quantos grãos tem 1 quilo de feijão? Os estatísticos costumam empregar símbolos latinos para representar valores da amostra, valores amostrais, reservando o alfabeto grego para os parâmetros populacionais. Então, quando a gente fala em x barra, a gente está falando da média amostral. Quando a gente vai fazer a extrapolação para a média populacional, a gente usa a letra grega mi. No nosso caso, o desvio padrão amostral, que é da amostra, a gente representa por S. E para extrapolar para o desvio padrão populacional, a gente usa a letra grega sigma. Como saber, então, se nossa amostra pode ser extrapolada para a população? Se ela possui parâmetros válidos pela distribuição normal, aí a gente consegue fazer essa extrapolação. Então, vamos ver o que seria essa distribuição normal. Suponha que os 140 caroços sejam tratados como uma mini população, tá? Então, eu tirei essa amostra, mas agora eu vou tratar essa amostra como se fosse uma população. Já vimos que 5% desses elementos pesam entre 0,26 e 0,28 gramas, ou seja, a probabilidade de um caroço retirado ao acaso pesar entre 0,26 e 0,28 gramas é de 5%. Como é que a gente sabe isso? Vamos voltar aqui. Aqui eu tenho a frequência relativa. Eu tenho 0,7% de chance de 1 grão pesar de 0,10 a 0,12. Tá? Foi isso que a gente conseguiu calcular aqui. Ali está falando, por exemplo, em 5%. Esse valor aqui é de porcentagem. Existe 5%, aqui está na minha coluna K, existe 5% de um caroço estar entre 0,26 e 0,28, se eu retirar um valor ao acaso daquela mini população, daquela amostra, tá? Existe 22,9%, que é a maior probabilidade que tem aqui, de eu tirar um caroço e ele está entre 0,18 e 0,20. Justamente porque esse limite superior de 0,20 é muito próximo da nossa média amostral, certo? Então, temos condições de fazer essa afirmação porque nós conhecemos a distribuição exata das frequências dos pesos nessa pequena população. Poderíamos fazer o mesmo com um caroço retirado ao acaso do pacote de 1 quilo, ou seja, da própria população original, se conhecêssemos exatamente a distribuição populacional e não somente a amostra. Como é que a gente faz isso?
A gente pode pesar todos os caroços do pacote, que é inviável, ou a gente faz de forma estatística, com um modelo adequado para a distribuição dos pesos de todos esses caroços. Um dos modelos estatísticos mais importantes é a distribuição normal ou gaussiana, proposta por Karl Gauss, para calcular probabilidades de ocorrências de erros em medições. Então, quando a gente faz a amostragem, e a gente percebe que essa amostragem, ela, na própria amostragem, ela obedece à distribuição normal, à distribuição de Gauss, então a gente consegue dizer e extrapolar que a população também teria esse tipo de distribuição. E aí a gente consegue calcular os erros que a gente vai ter nas nossas medições. Tantos são os conjuntos de dados que podem ser bem representados pela distribuição normal, que ela passou a ser considerado o comportamento natural de qualquer tipo de erro experimental. Daí usamos o nome normal. Se alguma vez se constatasse que a distribuição de erros não seguia uma linha gaussiana, a culpa era jogada na coleta de dados. A gente sabe que não é bem assim. Existem algumas distribuições que não obedecem à distribuição gaussiana. Então, depois ficou claro que existem muitas situações experimentais em que a distribuição normal de um fato não é válida, mas ela permanece sendo um dos modelos fundamentais da estatística. Muitos dos resultados que apresentaremos aqui, de agora em diante, só são rigorosamente válidos quando obedecem à distribuição normal. Na prática, isso não é uma restrição muito séria, porque quase todos os testes que veremos continuam eficientes na presença de desvios moderados da normalidade. Então, se a distribuição não é exatamente uma linha de Gauss, ela está um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, a gente consegue calcular os erros disso. E mesmo assim, a gente consegue usar a distribuição de Gauss para poder fazer os cálculos. Então, a gente vai ver agora como é que a gente faz essa probabilidade de ocorrência de uma amostra para ser extrapolada para uma população. Uma distribuição estatística é uma função que descreve o comportamento de uma variável aleatória. Aleatório, eu posso retirar um grão, ele não vai interferir nos outros, porque esse grão ele pode ser quebrado, ele pode estar carunchado, e isso não vai interferir nos demais. Uma variável aleatória é uma grandeza que pode assumir qualquer valor dentro do conjunto de valores possíveis para o sistema a que ele se refere. Cada valor destes tem uma certa probabilidade de ocorrência, governada por uma determinada distribuição de probabilidades. Gente, deixa eu... Eu vou pegar uma água, porque eu esqueci de trazer. Gente, desculpa. Já é a terceira aula de hoje, então eu devia ter deixado um copo aqui, mas eu esqueci. Bom, vamos ver o que eu estava falando. Assim, distribuição de probabilidades. Então, se a gente tiver como descobrir ou estimar qual é a distribuição de probabilidades, poderemos calcular a probabilidade de ocorrência de qualquer valor de interesse. A distribuição normal é uma distribuição contínua, ou seja, uma linha. Aquele nosso histograma é um gráfico de barras. O gráfico de barras, ele não caracteriza algo contínuo. Ele caracteriza pontos bem específicos em cada intervalo. Mas agora, a gente vai transformar esse nosso histograma num gráfico contínuo, como se ele realmente fosse uma linha, tá?
Então, a distribuição contínua é uma distribuição em que a variável pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo previamente definido. Então, por exemplo, se eu voltar aqui no meu peso, eu tenho esse peso aqui, 0,1188. Eu poderia ter, não aqui na minha amostra, mas lá na população de 1 quilo, eu poderia ter um peso 0,1189. Eu poderia ter o peso lá na minha população de 0,1188,5. Que não é de coluna. Eu vou considerar todos os valores, exatamente todos os valores que vão entre 0,1188 e 0,3043, que são os valores de meu mínimo e máximo. Ainda que não existam aqui nessa amostra, mas que lá na população pode ter. Certo? Então, para uma variável normalmente distribuída, que obedece à distribuição de Gauss, o intervalo é de menos infinito a mais infinito, o que significa que ela pode assumir, pelo menos em princípio, qualquer valor real. Uma distribuição contínua da variável é definida pela sua densidade de probabilidade, que é uma expressão matemática contendo um certo número de parâmetros. Na distribuição normal, os parâmetros são, por definição, a média e a variância. A média populacional, no caso, μ, e a variância, não desvio padrão, a variância populacional, que é o sigma quadrado. Para indicar que uma variável aleatória x, no caso nosso grão de feijão, se distribui normalmente com uma média μ e variância sigma ao quadrado, vamos empregar a notação x distribui-se de acordo com a curva de Gauss, a curva normal, esse n é de curva normal, tendo uma média μ e uma variância sigma ao quadrado. Se a gente, então, agora a gente vai fazer uma padronização, tá? Então, esse é o pulo do gato dos estatísticos. Foi aí que, na verdade, eles começaram a fazer com que a gente consiga assumir que uma amostra consegue ser extrapolada para uma população. Eles assumiram que a média seria 0 e a variância populacional 1, para mais e para menos. Então, a gente tem que uma variável aleatória, ela vai se distribuir de acordo com a distribuição normal de Gauss, tendo uma média 0 e uma variância de 1. Nesse caso, a variável segue a distribuição normal padrão, padronizada. A gente já vai ver o que é isso. A distribuição normal segue essa fórmula aqui, tá? Então, no eixo X, nós temos a variável, e no eixo Y, nós temos essa equação. Se eu resolver essa equação para vários valores de X, eu vou chegar a essa curva aqui, tá? Então, matematicamente, foi passado dessa curva para uma fórmula definida como 1 sobre desvio padrão da população, raiz quadrada de 2π, e é o exponencial. Então, essa fórmula aqui, que é dividido, ela é exponencial. Então, é exponencial de menos x, que é justamente o nosso grão, quanto será que pesa o grão, menos a média populacional ao quadrado sobre 2 variância ao quadrado, dx. Então, essa função de x dx, ela vai definir esse gráfico. Se a gente faz uma integral desse valor, que eu sei que vocês já devem ter estudado em algum momento da vida de vocês, as integrais e as derivadas, fazendo a integral dessa fórmula, não vou fazer aqui, não é nosso objetivo, mas vocês vão ter que acreditar, vai dar essa resposta. Então, y é 1 sobre raiz quadrada de 2π exponencial de menos x ao quadrado sobre 2, tá? Isso aqui, integrado, vira isso daqui. Por que a gente faz a integral? Porque quando a gente tem um gráfico e a gente integra esse gráfico, a resposta que a gente tem dessa integral é a área desse gráfico aqui, que é justamente o que a gente está procurando.
Essa densidade populacional é a área sobre o gráfico que vai de um intervalo até o outro, tá? Então, a densidade da população é justamente a área sobre essa curva normal. Tudo bem aí, gente? Ok? A integral, prometo que eu só vou falar agora, porque vocês vão ver mais para frente que o resto já está tudo tabulado, então não se preocupem, tá? Então, a gente tem aqui que essa curva, que a gente agora admite com média igual a zero, ela é perfeitamente simétrica em torno desse ponto central, que é a média μ. O valor da densidade é máximo sobre a média. Ponto máximo é exatamente em cima da média, né, de x igual a zero. E ela cai rapidamente quando nos afastamos dela em ambas as direções. Há 3 desvios padrão, aqui está como desvio padrão sem fazer o padrões. Há 3 desvios padrão de distância da média, a densidade de probabilidade praticamente se reduz a zero. Essas são as características parecidas com o que a gente viu no nosso histograma, dos 140 caroços. Se a gente resolver aquela integral para média mais desvio padrão, mais ou menos um desvio padrão, a gente vai ter que da média mais um desvio padrão, menos um desvio padrão, ou seja, nesse intervalo, a gente vai ter como resposta 68,26%. Se a gente resolve a integral para 3 desvios padrão, mais e menos, a gente tem 99,73%. Na prática, então, a gente não precisa calcular essas integrais, a gente vai consultar as tabelas que a gente tem de distribuição normal, que são essas tabelas aqui, tá? Eu acho que eu já compartilhei com vocês lá, depois tem que ver se vocês conseguem abrir as tabelas, porque vocês vão precisar delas. Essa tabela está dizendo o quê? Está dizendo que o z, tá, é a resposta da nossa integral, o z está aqui, tá? Então, a probabilidade de eu tirar um caroço e ele ter tantos gramas é de quantos por cento? A probabilidade é justamente a área sob a curva que tem até chegar aqui no valor do z, tá? Então, mais para frente eu vou dizer para vocês como é que a gente faz, mas essa daqui é uma das tabelas que vai do zero, que vai do menos infinito até o valor do z, tá? Então, a probabilidade aqui é do menos infinito até chegar no valor de z. Então, se eu tenho que, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu retirar um caroço e ele estar entre? Também posso fazer esse tipo de suposição. Entre um valor e outro. Normalmente a gente faz isso, né? A gente não quer saber exatamente um valor fixo. A gente tem lá um certo intervalo de procura de resposta, alguma coisa assim. Então, como é que eu faço a probabilidade para achar um valor entre 1, B e A, tá? Se eu tenho, olhando aqui para esse do meio, por exemplo, se eu tenho, então, que Z agora vale B, então, qual que é o valor da probabilidade de eu tirar um caroço e ele está aqui em tantos por cento? Vai do menos infinito até o B. Se o A for menor, for um valor menor do que o B, eu tenho a probabilidade de vir aqui do menos infinito até chegar no A. Para eu saber entre o B e o A, eu vou fazer esse valor aqui, ó, menos B, que é tudo aquilo, o A, que é tudo aquilo, e o que sobra dessa daqui, menos esse gráfico, menos esse, me dá só essa faixinha aqui, que é realmente o que eu quero saber. Então, eu quero saber a probabilidade do peso estar entre um valor e um outro valor. Então, eu acho a probabilidade de estar primeiro no primeiro valor, depois eu acho a probabilidade de estar no outro valor e faço um menos o outro. Aqui existe também, aqui está mostrando uma outra tabela que é muito igual, muito parecida, né, com aquela primeira tabela, que é da área da cauda. Então, lá no outro, a gente tinha de menos infinito até z.
Agora, a gente tem do Z até o mais infinito. Então, se a gente tem a distribuição normal, padronizada, se eu tiver toda essa área aqui da distribuição normal padronizada igual a 1, então aquele valor da outra tabela menos 1 vai dar o valor dessa tabela. Então, vocês só precisam saber se vocês estão com o intervalo de menos infinito até chegar no valor de Z, ou se é do valor de Z para um valor de mais infinito. Vocês vão usar aquela tabela ou vão usar essa. O mais usado é a outra. Então, Tá dando uma travadinha aqui para mim. oi. Em alguns momentos está travando. Ah, tá travando também para vocês, Jean e Fernanda? Na verdade, acho que tá mesmo. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair dessa sala onde eu tô e eu vou para uma outra que eu acho que fica mais perto do modem, mas é bem rapidinho, tá? Só vou fechar aqui a câmera e o microfone. Em 1 minuto eu chego lá. Gente, teoricamente aqui é melhor, tá? Porque eu estou bem perto do modem. Então, vou repetir aqui o que eu falei a respeito dessa tabela. Não sei até onde que vocês talvez tenham pegado. Só recapitulando. Essa primeira tabela aqui, ela tem, em todas as tabelas, nós vamos ter um valor de Z, que é correspondente ao nosso valor de X da amostra. Nessa tabela, ela foi feita usando o valor que está sombreado aqui embaixo da linha, do menos infinito até chegar no Z, tá? Essa área sombreada, embaixo da linha, é o valor de probabilidade, a densidade de probabilidade. Essa outra tabela aqui, ela foi preparada usando como base essa, mas usando o restante do valor. Então, se o Z é de menos infinito até chegar no valor de X, esse valor aqui é o restante para chegar em 1. Porque na distribuição de Gauss, na distribuição normal, se a gente usar toda essa área debaixo do gráfico, a gente vai ter como valor 1, tá? Então, às vezes a gente usa essa tabela e às vezes a gente usa essa tabela. A gente precisa saber se a gente está falando da cauda, tá? Essa daqui a gente usa como área da cauda, ou seja, o que tem depois do Z, ou a gente usa a densidade padrão normal, que é realmente até chegar em Z. Normalmente a gente usa essa tabela. Mas se vocês observarem os valores, aqui vai, por exemplo, de 0 a 0,9, aqui de 0 a 1, de 0 a 2, esse valor aqui, o 0,9817, é igual a 1 menos esse valor aqui, que também está no 0,92. Tá? Se vocês fizerem aquele valor menos 1, vai dar esse valor aqui. Tá? Ou 1 menos esse valor aqui, 0,0183, é esse valor que está aqui. Então, elas são, na verdade, complementares. Se eu somar todas essas linhas e essas colunas, em cada célula dessa, se eu somar, vai dar o número 1, tá? Dúvidas aqui de como é que olha a tabela, gente? A gente vai usar essa tabela para fazer agora
a padronização do nosso exercício. Então, a gente vai pegar os 140 grãos de feijão, nós vamos padronizar. Se eles ainda não estão padronizados, eles têm uma certa tendência para um lado ou para o outro. Nós vamos padronizar e vamos extrapolar para uma amostra. É isso que a gente vai fazer, que é o que vocês vão fazer quando vocês estiverem tratando os dados de vocês. Então, aqui, vamos, por exemplo, calcular a probabilidade de um valor de uma amostra qualquer estar entre o Z. Não é o valor da amostra, tá? Então, não é, por exemplo, aqui em gramas do peso de feijão. Aqui já é o valor do Z, só para a gente manipular a tabela. Qual que é a probabilidade de um valor de uma amostra estar entre Z? Menos 1,96 e mais 1,96. Então, aqui são números simétricos, mas poderiam não ser, tá? Poderia ser entre menos 1,96 e 1, tanto faz. Mas só para a gente aprender a manipular a tabela. Então, aqui, a gente vai lá na tabela de probabilidades, naquela primeira tabela, e a gente vai achar o valor, por exemplo, de 1,96. O valor correspondente a Z, na linha, tá? É o valor, na coluna, é o valor que tem o número inteiro e mais um decimal. E nas colunas estão o segundo decimal. Para vocês entenderem, eu coloquei aqui a tabela. Ó. Então, se eu estou procurando Z igual a 1,96, o primeiro número antes da vírgula e o primeiro número depois da vírgula, eu vou procurar aqui nessa coluna. O segundo número depois da vírgula, eu vou procurar aqui na linha. Tá? Então, 1,96 é aqui 1,9 e o 0,06 para poder somar o 1,9 para dar o valor que eu estou procurando. Esse valor aqui da interseção vai me dar a probabilidade do 1,96, 0,9750. Então, o valor da interseção, 0,9750. Então, significa que à esquerda de 1,96 a 97,5% de probabilidade de eu encontrar o Z. Por que a esquerda? Porque a gente está olhando nessa tabela aqui, ó, tá? Então, à esquerda, ou seja, de menos infinito até 1,96, eu tenho a probabilidade de 0,9750, ou seja, 97,5% probabilidade, 97,5% de probabilidade. E qual que é o valor do menos? Então, existe a tabela negativa também, tá? Menos 1,9, e aqui o que falta do decimal 0,6. Então, para eu achar essa probabilidade, então, o que vem do menos infinito até chegar ao menos 1,96 é 0,025, que é esse valor da interseção, ou seja, 2,5%. Então, à esquerda de 1,96, eu tenho 2,5% de probabilidade do Z, certo? Esses dois valores são simétricos, então, realmente, a gente tem aqui essas probabilidades complementares, mas não precisaria ser, tá? Eu poderia estar procurando números que não são simétricos. Então, isso é o que eu tenho até chegar no valor do 1,96 e do menos 1,96. Mas entre esses dois, qual que é a probabilidade? Aí eu preciso fazer um menos o outro. Então, a probabilidade de eu ter entre menos 1,96 e 1,96 é 97,5 menos 2,5, 95% de probabilidade de encontrarmos um valor de Z. Então, eu vou voltar aqui. O menos 1,96 está aqui, ó, pertinho do menos 2. E o 1,96 está aqui, quase chegando no 2. Qual que é a probabilidade desse intervalo, se essa amostra ou essa população obedece à distribuição normal? Olhando, então, pelas tabelas, isso é um número fixo, tá, gente? Sempre que for 1,96,
ou menos 1,96, os valores vão ser iguais. Então, a probabilidade de eu encontrar aqui pode ser um grão de feijão, alguma coisa assim, mas qual que é a probabilidade de eu encontrar entre menos 1,96 e 1,96? 95% da amostra. Ou seja, 2,5 está para fora, do lado esquerdo, e 2,5 está para fora, do lado direito. 95% está ali, nessa área central, 5% está fora. Se isso é simétrico, significa, então, que para cada lado vai ter 2,5 faltando, né, sobrando. Certo? Então, para a gente poder usar essa tabela, ela ajuda bastante a gente a fazer encontrar essa densidade de probabilidade. Mas para a gente usar essa tabela de probabilidade, com aqueles números que a gente viu lá, a gente precisa padronizar a amostra. E padronizar a amostra, padronizar uma variável, é fazer essa fórmula aqui, tá? Sendo que o x é a nossa variável, o mi é a média populacional, mas que aqui a gente vai fazer igual a média amostral, e o sigma é o desvio padrão populacional, que aqui a gente vai assumir como se fosse também o desvio padrão da amostra. Se z é uma variável aleatória com distribuição normal entre 0 e 1, né, de média 0 e variância 1, então o x também vai ter essa distribuição com uma média que ele tem e com uma variância que ele tem. Se a gente fizer por exemplo, o grão de feijão, o peso que a gente quer do grão de feijão, menos a média sobre o desvio padrão, a gente vai achar um valor de z. Esse valor de z é o que a gente consegue depois entrar na tabela para fazer essa procura de densidade de população. Isso significa padronizar uma variável, padronizar uma amostra, tá? Então, vamos aqui só fazer esse exercício, que daí na próxima aula a gente termina. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de um caroço retirado ao acaso dessa nossa amostra pesar 0,26 gramas? Qual é a probabilidade dele pesar 0,18 gramas? E qual é a probabilidade dele estar entre 0,18 e 0,26 gramas? Então, agora a gente vai usar a distribuição normal para poder fazer essa, sem olhar para o nosso histograma. Porque se a gente olhar para o nosso histograma, olha só. Se a gente olhar aqui para o nosso histograma, eu vou pintar essas frequências aqui, ó, de 18 a 26, tá? Então, qual que é a probabilidade de a gente encontrar um caroço nessa faixa aqui, de 0,18 até 0,26? A probabilidade, se eu estiver falando exatamente da minha amostra, vai ser a soma disso daqui, dessas probabilidades aqui. Certo? Vai ser 65%. 65% de chance de eu tirar um caroço aleatório dessa minha amostra e ele está entre 0,18 e 0,26 gramas. Mas qual é a chance de eu tirar um caroço do meu quilo de feijão e ele também está nesse intervalo de 0,18 e 0,26? É isso que a gente tem que fazer. A gente vai padronizar para poder fazer a extrapolação. Então, aqui, a gente vai fazer a fórmula, né, 0,18 menos a média que a gente obteve, 0,2024, dividido pelo desvio padrão, de 0,0363, e a gente obtém aqui 0,62. Para fazer do outro intervalo, 0,26, a mesma coisa, diminui da média e faz sobre o desvio padrão, dá 1,58. Pode dar negativo? Pode, a tabela tem os valores negativos, né? A gente viu isso no anterior. Agora, a pergunta não se refere mais aos pesos. Então, agora eu não estou mais falando sobre peso de 0,18 e peso de 0,26. Agora eu estou falando de Z. Z de 0,62 e de 1,58. Então, eu já padronizei essa minha pergunta, essa minha probabilidade. Tá? Então, não estou mais falando em peso, estou falando em Z. O Z é
uma variável adimensional. E eu posso usar, eu devo usar agora esses valores aqui como intervalo para calcular essa probabilidade. Então, se eu for lá na tabela, no 0,62, aqui, 0,62, olhem aí, aqui tá circulado com o outro exemplo, tá? Mas achem para mim aqui o 0,62, dizer. Fala para mim que número que é. 0,7324. Isso. Todo mundo conseguiu enxergar? 0,7. Fala. Eu consegui enxergar. Jean, conseguiu enxergar? Sim. Sim, tá. Então, 0,60 e o 2 aqui, 0,7324. Da mesma forma, gente, agora meu cachorro resolveu latir. Da mesma forma... Oi. Só uma dúvida. Quando a gente tratou de valores negativos com o outro exemplo, era a mesma tabela, só que com os negativos nas colunas? Não. Eu acho que eu peguei na tabela errada, então. Aqui, desculpa. Eu tinha ido lá na tabela do positivo. Tá certo, Cacau. É nessa daqui, gente. São valores diferentes, então. Então, são valores diferentes, tá? Beleza. São valores complementares, tá? Então, o menos 0,62, nós temos aqui, ó, 0,2676, tá? E agora a gente quer achar o correspondente a 26 gramas, que no nosso caso é 1,58. Então, agora sim a gente vai na tabela positiva. Fala para mim qual que é o valor, então, do 1,58. Dizer. Estão vendo aqui? 0,9429. Isso, 0,9429, tá? Então, eu tenho o valor correspondente a 1,58 é o 0,94, será que foi esse o valor que eu tinha pegado aqui? Peraí. 1,58, 94,29, né? Acho que eu peguei o valor errado aqui. 94,29. Deixa eu só arrumar aqui. 94,29. E o outro valor, 0,2676. Então, aqui vai dar um valor diferente, gente. Deixa eu só calcular aqui. Se quiserem fazer para mim aí. 24,29 menos 26,76. 6753. Tá? Então, aqui vai acrescentar uma casa decimal. Então, do 1,58, quer dizer que tem 94,29% disso tudo está à esquerda, do infinito até chegar no Z. O outro, menos 0,62, dá como resposta 26% e 76%. Se eu tirar um do outro, eu vou ter exatamente qual é o valor desse intervalo aqui. Então, se eu tirar aleatoriamente um caroço da amostra ou agora da população, ele vai estar com uma porcentagem de 67,53% de estar entre 0,18 e 0,26 gramas. Certo? Não devemos esquecer, porém, de que essa resposta se baseia na validade das nossas duas suposições. Primeiro, que a distribuição dos pesos dos caroços é normal, obedece à distribuição de Gauss. E que os parâmetros amostrais são iguais aos valores populacionais, quer dizer, são iguais aos valores amostrais. Quer dizer, eu estou usando a média e o desvio padrão da amostra para considerar como se também fosse da população. Então, para a nossa amostra, né, que tem a média e desvio padrão, a gente tem aqueles valores que a gente acabou de fazer, né? E para uma variável aleatória realmente normal, a gente tem esses valores que a gente viu
também nos slides anteriores. Esses valores estão em ótima concordância com os valores amostrais, pois a pior diferença desses valores aqui, por exemplo, para um desvio padrão, 2 desvio padrão e 3 desvio padrão, que são esses daqui também, para a amostra, eles não chegam a 2% de diferença. Se considerarmos os erros dos pesos dos caroços de feijão como sendo resultante de várias variáveis, né? A gente não tem como controlar isso, mas grau de desidratação, ação de pragas, a própria carga genética do feijão, né? Erros na hora de colocar feijão de um tipo com outro tipo de feijão. Isso daqui a gente não tem como prever, né? Eles são totalmente independentes. Então, a gente supõe que eles não dependem uns dos outros, ou que nenhum deles seja muito mais importante que os demais, e podemos concluir que o erro final se distribuirá de forma aproximadamente normal também. Então, a gente tem erros, a gente sabe que esses erros existem, mas são erros aleatórios, que também se distribuem ao longo dessa nossa análise de forma normal. A conclusão é que mesmo que a população de interesse não se distribua normalmente, como era o caso dos nossos feijões, né, aqueles 140, exatamente igual à curva de Gauss, as técnicas que a gente usa estatisticamente, elas continuam sendo válidas, porque esses erros também têm essa distribuição normal. Certo? Deixa eu voltar aqui. Agora, nessa nossa análise aqui, a gente vê que existe 65%, eu parei de apresentar, mas deixa eu só voltar para vocês verem esse final aqui. O cachorro agora resolveram latir. Na verdade, é a hora de passeio, sabe? E eles ficam doidos. Aqui, a gente chegou que entre 0,18 e 0,18 e 0,26 gramas, a gente vai ter uma probabilidade de encontrar 67%. A gente tem 67% de probabilidade de encontrar caroços nesses dois pesos, no intervalo desses dois pesos. E se a gente fizer aqui o real de quanto que tem, a gente tem 65%. Então, esse erro aqui de 2%, 2,53%, não é um erro muito grande, considerando que normalmente a gente considera na estatística erro de 5%. Tá? Então, a gente pode tratar essa amostra como sendo representativa de toda aquela população e tudo que a gente calcular na amostra vai poder ser extrapolada para essa nossa população. Eu queria que vocês, não agora, obviamente, também não valendo nota nem nada, mas que vocês voltassem nesses últimos slides e fizessem esse cálculo que eu fiz ali, né, que normalmente a gente teria feito, por exemplo, eu teria feito no quadro e vocês teriam feito no caderno, ou estariam treinando alguma coisa assim, para vocês se familiarizarem com a procura nessas tabelas, tá? Eu coloquei já, depois vocês dão uma verificada, se tiver algum problema me manda no WhatsApp, se vocês não conseguirem abrir as tabelas Z que eu coloquei ali na pasta do Drive. Mas se vocês também não conseguirem abrir, é uma tabela bem normal, eu acho que se vocês digitarem lá, tabela de distribuição normal, vocês devem achar na internet mesmo, porque é uma tabela muito popular, elas são sempre iguais, tá? E aí eu gostaria que vocês treinassem da forma como vocês acharem melhor, não precisa ser exatamente o exemplo que eu coloquei ali, cria um exemplo, porque vocês têm já a tabela de distribuição do histograma com os 140 feijões. Tentem criar outros intervalos ali e vejam se isso também vai se repetir. Lembrando que ali nos intervalos centrais é onde vocês têm os menores erros, tá? Então, como exemplo aqui, pegou de 0,18 até 0,26 e a média de 0,20, então o erro vai ser menor. Se vocês pegarem intervalos tanto menores ou maiores do que isso, os erros também vão ser maiores.
Então, para calcular na tabela Z, talvez vocês encontrem erros maiores do que tem aí no histograma de vocês. Mas tentem fazer, tá? Procurem, por exemplo, valores que não estão na tabela, do tipo 0,2573 e 0,2157, tanto faz o valor. Porque vocês agora tiveram, com essa transformação que a gente fez, com essa padronização que a gente fez da nossa amostra para uma distribuição normal, isso agora pega o intervalo de todos os pontos, de mais infinito a menos infinito. Então, vocês podem criar qualquer número e tentar fazer, mas para manipular mesmo a tabela e ver como é que vocês estão nisso daí, tá? Mas é uma coisa bem tranquila, assim, bem simples, eu acho. Esses números nunca vão mudar, foram calculados uma vez com a integral e eles nunca mudam, tá? Alguma dúvida, gente, com relação a essa parte básica da estatística? Não? Então tá, vão salvando essa planilha do Excel, a gente ainda tem mais coisa para fazer nela, e depois daí eu vou colocar o conceito para vocês, baseado nisso aí que vocês estão fazendo agora aqui, que a gente está discutindo junto, tá? Nada que seja para entregar. Ok? Então tá. Gente, se não tiver mais dúvidas, qualquer coisa eu estou à disposição, mas muito obrigada pela presença de vocês e até quarta-feira. Certo? Até, professor. Até mais.